Meus caros irmãos, muito boa noite. Eu os cumprimento também com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós continuamos a nossa campanha de missões nacionais por mais 2 semanas. O nosso alvo é R$ 4.000. E o tema da nossa campanha é Por que Ele me amou? Nós fazemos missões, nós anunciamos o Evangelho, nós contribuímos com as nossas juntas de missões como uma expressão de gratidão, como uma expressão de amor a Deus e às almas que precisam ser alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Então, se você ainda não fez a sua oferta e quer fazer, e quer expressar assim a sua compaixão, o seu amor, então você tem aí mais uns dias para fazer a sua oferta, tá bom? Antes de falarmos, de orarmos e de lermos, eu quero também trazer para você mais dois recados da nossa agenda. Nós vamos, nesse domingo, iniciar os nossos cultos presenciais, voltarmos com os nossos cultos presenciais, domingo, dia 8, às 19 horas. Eu preciso que você agende a sua presença. Por favor, mande um recadinho para mim no WhatsApp. Pastor, estaremos na igreja no domingo, para que a gente então tenha o controle, porque nós podemos ter apenas 30 pessoas aqui no templo, tá bom? Se você me mandar o recado depois de nós tivermos já as 30 pessoas agendadas, então aí eu já coloco você na lista da próxima semana, ok? Também os irmãos que vierem, por favor, tragam suas máscaras, nós vamos ter que usar máscara. Crianças até 12 anos não podem participar, isso é um decreto da prefeitura, e nós temos que nos submeter a ele. Os idosos podem vir, tá bom? Aqueles idosos que sentirem-se seguros para virem, fiquem à vontade, vocês estão liberados legalmente para virem, tá? Então, eu gostaria que você orasse por esse momento da igreja também. Um outro recado da nossa agenda é que no dia 22 de novembro, às 9h30 pela manhã, nós teremos uma assembleia ordinária. Nós vamos fazer isso via uma sala virtual de encontro e eu vou mandar o link para que os irmãos acessem a sala. No dia 22 nós vamos ter a nossa assembleia em segunda contagem, como está no nosso estatuto, com a quantidade de pessoas que estiverem presentes. Então, nós vamos tratar da reeleição da diretoria e dos coordenadores de ministério e também a admissão de novos membros lá na congregação em Congonhas, pelo batismo, profissão de fé e batismos, e por aclamação também. Tá bom? Então, estejam atentos aí a essas duas datas, dia 8 de novembro, a nossa volta aos cultos presenciais, e no dia 22 de novembro, a nossa Assembleia Ordinária para a reeleição da diretoria e profissão de fé, batismos e aclamação de novos membros, ok? Quero ler com vocês Romanos 11:36, que nos diz assim: porque dele, por ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Bondoso Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento para nos reunirmos em culto de adoração ao Senhor, como igreja. Sabemos, Pai, que não é a melhor forma, não é como o Senhor nos ensinou a sermos igreja. Sabemos que o ajuntamento, o estarmos juntos, próximos uns dos outros, é o melhor para nós. Mas entendemos, Pai, que nesse tempo o Senhor tem algo valioso, precioso a nos ensinar. Muito obrigado porque o Senhor tem providenciado esses recursos para não nos dispersarmos, para estarmos próximos uns dos outros, para, de certa forma, experimentarmos aqui a coletividade. E também te damos graças, Senhor Deus, porque esse tempo está passando. Já no próximo domingo poderemos retornar e entendemos que isso é provisão do Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de reflexão da Tua palavra, de oração, de louvor. E te pedimos, Pai, que o Senhor
atenda a oração que vai no coração dos teus servos, Pai. São súplicas, intercessões por pessoas queridas, por questões que precisam ser resolvidas, as quais, ó Deus, não temos total controle e recorremos ao Senhor. Também te agradecemos, Pai, pelas realizações dos nossos irmãos, pelas conquistas. Muito obrigado, Deus, porque podemos dividi-las entre nós e nos alegrarmos com os que se alegram. Dá-nos uma noite na tua presença, uma noite abençoada, uma noite de regozijo por termos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E que esse regozijo se estenda, Pai, por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. Em nome dele, do Senhor Jesus, que oramos. Amém.
Nós chegamos a um dos textos mais complicados do Novo Testamento, os capítulos 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos. Aparentemente, eles não se encaixam no demais conteúdo da carta. Parece que Paulo abre aqui um parênteses e depois de 8:39, ele expõe esses capítulos 9, 10 e 11, e então ele fecha esse parênteses e em 12:1 volta para continuar de onde ele havia parado em 8:39. Porém, esses capítulos estão aí, fazem parte da composição paulina e da exposição minuciosa que ele faz do Evangelho, nessa carta tão rica em detalhes sobre as boas novas de Jesus. Esses são os três capítulos mais polêmicos da carta, talvez de todo o Novo Testamento. E aqui nós temos que tratar com algumas sentenças difíceis de Paulo. Alguns autores dizem indigestas, quando nós as colocamos diante da nossa compreensão de justiça e diante de algumas convenções ou convicções nossas já estabelecidas de muito tempo. Aqui também, nesses 3 capítulos, enfrentamos questões como eleição, perdição, salvação que vem pela fé, que é só para alguns, mas também para todos, mas nem todos a terão. É isso mesmo. É bem complicado isso. Mas nós vamos caminhar devagar, lendo os pequenos parágrafos, estudando à luz de todo o contexto da palavra de Deus, do contexto da carta em si, para procurarmos extrair o que está mais próximo da verdade. Porque eu afirmo a você que toda a verdade que está nesses textos, nós não vamos absorvê-las, entendê-las, até que vejamos face a face a glória do Senhor. Paulo diz assim aos Coríntios: porque agora vemos como espelho, obscurecidamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como também sou conhecido. Nós não vamos saber tudo de Deus, nós não vamos entender plenamente a mente de Deus, o coração de Deus, as ideias, o plano de Deus. Nós não temos essa capacidade. Alguns temas que suscitam desses 3 capítulos da carta estão sendo discutidos por mais de 500 e tantos anos. Pelo menos depois da Reforma, logo ali do Renascimento para frente, esses temas estão sendo discutidos, estão sendo conversados e ainda não chegou-se a um veredito comum entre os cristãos sobre as questões da eleição, da predestinação, do livre-arbítrio, da salvação pela graça, da salvação pelas obras. E então algumas coisas nós não vamos entender. Mas eu quero começar com você no capítulo 9. Hoje o nosso primeiro desafio é o capítulo 9. Mas antes de lermos, eu quero imaginar com você a seguinte situação, colocar para você a seguinte situação. Uma vez eu estava falando de Jesus para um senhor, já de meia idade, e de uma outra fé, não evangélica, não protestante, e eu disse que poderia mostrar a ele o quanto ele estava equivocado com respeito à verdade. Perguntei como seria para ele, depois de tantos anos crendo em afirmações de uma determinada tradição em que ele havia sido ensinado, desde criança, a fé de seus pais, de seus avós, de toda a sua família, como seria para ele ouvir que estavam errados? Ele me disse que seria muito difícil. Apesar de que aquela tradição nunca havia feito efeito, nunca havia tido efeito
na vida dele, nunca tinha feito alguma diferença na vida dele, nas questões com as quais ele lutava na sua vida. Então, admitir que estava errado a vida inteira é algo muito difícil. Mas quando isso acontece, uma grande alegria brota dentro do coração convertido. O encontro com a verdade que liberta é de fato libertador. Por isso há uma grande alegria. E também um amor muito grande é aflorado no coração do convertido. Tem um momento longo de euforia, de gratidão, de alegria, de amor. Mas, passado então o exagero dessa euforia, do primeiro momento, algumas realidades incômodas começam a aparecer. Paulo, depois de um arrazoado tremendo sobre o Evangelho, depois de expor para os seus pares gentios as verdades profundas e maravilhosas que a ele haviam sido reveladas por Cristo, precisa agora de um tempo para refletir em algumas consequências. Do capítulo 1 ao capítulo 8, ele vem numa euforia, num momento muito gostoso, assim, num arrazoado tremendo, numa empolgação, e quando chega, assim, no final do capítulo 8, ele precisa de um tempo. A verdade a ele revelada e que ele expõe aos gentios romanos implica numa transformação de sua realidade que traz para ele uma dor profunda. Para ele, aprender de Cristo as novidades ou as boas novas de Deus requeria uma visão de mundo totalmente diferente da qual ele fora ensinado, e que o colocava, bem como todo judeu, num lugar muito confortável, que para eles não deveria ser mexido. Para o judeu do século I, ser descendente de Abraão era uma garantia de salvação. A realidade para eles era: Israel, o povo escolhido de Deus, está salvo. Toda a nação. Eles eram filhos por adoção que foram tirados do Egito. Êxodo, capítulo 4, verso 22, diz assim: Israel é meu filho, meu primogênito. Deles, dos judeus, era a nuvem da glória visível de Deus, a manifestação de sua presença, habitando no meio deles, no tabernáculo e no templo. Foi com eles, através de Abraão, Moisés, Davi, que Deus estabeleceu alianças de relacionamento. A lei fora dada a eles por intermédio de Moisés. A adoração no templo e o culto era um meio do povo se aproximar de Deus. E esse meio foi dado a eles por Deus. As promessas de prosperidade, de salvação, da vinda do grande Messias, a eles foram dadas. Os patriarcas, todos os ícones da história de Israel, que tiveram papel de líderes e que falaram ao povo em nome de Deus, foram aos judeus que foram dados. Deles, do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Todas essas prerrogativas que até então garantiam um tremendo privilégio ao povo e sobre as quais a história e a vida daquele povo se alicerçava, são agora submetidas ao que Cristo fez na cruz, tornando-os iguais a todos os demais povos da terra. Ou seja, para alcançarem a salvação, aquela que aparentemente estava garantida pela descendência abraâmica,
precisam aceitar que Jesus é o Messias de Deus prometido e que o seu sacrifício é que pode salvá-los da perdição. Essa realidade, essa transformação, essa mudança, esse ensino novo, essa novidade, traz grande pesar no coração de Paulo, apesar de toda a alegria, de toda a euforia, de todo o entusiasmo, de todo o amor que brota no coração de Paulo. E traz tristeza porque Paulo sabe da dificuldade que os judeus terão de crer na verdade do Evangelho, por terem que abrir mão do seu lugar de conforto, por essa religiosidade toda estabelecida há tanto tempo. Paulo então diz assim, no capítulo 9 de Romanos: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo, apesar das resistências de seu povo, da raiva do povo contra o Evangelho, das investidas do povo contra os apóstolos, contra o próprio Cristo enquanto ele estava entre eles, ele sabe quais são as reais motivações. Ele sabe por que os judeus faziam aquilo. E ele entende que eram motivações sinceras, zelosas, porém equivocadas. Ele sabe o que vai no coração de um judeu. Ele era um deles, judeu zeloso, de boas obras. Conhecendo essa realidade, ele sabe que são poucos que se disporão a entregar-se ao Evangelho. Por isso o seu lamento, por isso a sua tristeza, a sua intensa dor no coração. Ele é um ministro, ele é um missionário, ele tem amor pelas almas, principalmente aquelas as quais ele chama de compatriotas. O seu amor é tão intenso que, se fosse possível, ele se disporia a ser um perdido se o seu povo fosse salvo. Ele diz: eu queria ser um anátema de Cristo para que o meu povo fosse salvo. E aí então, no capítulo 10, 2 e 4, ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de Deus é diferente da nossa. Não se trata mais de judeus e gentios, mas daqueles que creem e daqueles que não creem no Cristo de Deus. Não se trata mais de uma nação escolhida, mas de uma humanidade predestinada. Ele sabe então da dificuldade. Ele sabe que já não existe mais garantia para uma nação inteira. Mas ele sabe que não há impossível para Deus. Ele diz assim ainda: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Romanos 10, capítulo 1. Ele então expressa amor e pede a Deus por seus compatriotas. Ora a Deus, suplica a Deus. Ele percebe até a maldade do coração, a contrariedade, a oposição que eles fazem ao Evangelho, ao cristianismo. Mas ele ainda assim ora pelos seus compatriotas. Ele pede a Deus.
Ele conhece, ele sabe o que eles sentem, eles sabem o que eles estão vivendo. Nós então temos duas lições para esta quarta-feira. A partir das emoções, dos sentimentos, da emoção de Paulo em relação ao seu povo. Nós vivemos em um país de religiosidade sem entendimento. Pessoas até zelosas estão trilhando um caminho enganoso. Elas precisam ser alvos da nossa oração, do nosso testemunho, da nossa missão. Elas precisam ser alvos da nossa oferta de missões nacionais. Ore pela fé da nossa pátria. Ore pela fé do nosso povo. O que aconteceu até agora em nosso país não produziu efeito na vida da nação. A nossa história de fé não tem efeito de transformação no nosso país. Os anos passam e ainda somos um país desigual, com uma liderança mergulhada na corrupção. Mas um dos países mais cristãos do mundo. Ter esse título não quer dizer nada. Não somos exemplo em quase nada para o restante do mundo como nação cristã. A nossa devoção, a nossa tradição majoritária não produziu o efeito transformador. Não produziu, isso é fato. É decorrente. A segunda lição que nós temos. Então a primeira é essa: ore pelo Brasil, invista na evangelização do nosso Brasil. Mas ore para que o nosso Brasil se desvencilhe de uma religiosidade ineficaz, sem entendimento, como Paulo se referia aos seus irmãos judeus, aos seus compatriotas. Eles têm zelo, eles têm fé, eles vão à igreja, eles vão à sinagoga, eles vão no templo, eles fazem sacrifício, eles decoram a lei, mas tudo sem entendimento. Sem entendimento. Essa é uma religião vazia. Então, a primeira lição é essa: ore pelo nosso Brasil, ore por essa realidade do nosso país, um país religioso, um dos países mais religiosos do mundo, porém, sem qualquer efeito. A segunda lição é decorrente da primeira. Se você está seguindo uma tradição cristã, e ela não tem efeito na tua vida, na tua família, não te traz segurança, não te traz paz, não te direciona a resolver os seus problemas existenciais, não te dá direção para tratar com a sua psique, com os seus traumas, então você precisa rever. Se a tua tradição cristã põe em dúvida a tua salvação, se você não pode falar assim, eu tenho certeza da minha salvação, então você está equivocado. Você está seguindo uma tradição muito mais do que uma fé, uma tradição de família, muito mais do que uma tradição de fé. Então, reveja a tua fé, ou a tua religiosidade, ou a tua tradição. Se não existe efeito de transformação, se não existe certeza de salvação, você precisa rever. Por mais que você tenha sido ensinado, por mais que os teus parentes, que os teus familiares tenham seguido essa tradição, se não existe efeito, você precisa rever a tua verdade. Paulo deixa claro que a tradição já não era mais suficiente para eles. Porém, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, avalie-se, faça uma reflexão profunda da tua fé e procure entender se é só uma tradição religiosa ou se é fé de fato no Cristo ressurreto que salva pela graça de Deus. Esse era o desafio de Paulo aos seus compatriotas judeus que resistiam ao senhorio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.
que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente mais. Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, para fazer infinitamente